Cara, eu procurei a loja inteirinha, não achei o Waze. Não, beleza. Atenção, colaborador de Jardim, compareça ao cartão. Jardim cartão. Olá, Helena. Oi! Tudo bom? Assistiu minha aula? Tudo bem, e você? Tudo bom também. Ô, Vida, na verdade, eu não vou assistir a aula. A Milena me falou que ela não está conseguindo acessar. Parece que a senha no sistema estava errada. Aí, você tem como emitir um link aí e enviar para os alunos? Tenho. Ah, então perfeito, porque aí eu já vou avisar eles no grupo, então. Tá bom, pode deixar. Bye, teacher. Bye. Até mais Que tarde. sucesso. Beijo, beijo. Beijo. Ah, o pessoal tá conseguindo entrar. Legal. Acho que tá dando certo aqui. Bom dia. Bom dia! Bom dia a todos, todas, todes. Eu amo falar isso. Galerinha tá entrando. Acho que tá funcionando. Acho que o link tá tudo bem, né? Acho que tá tudo certo. Pessoal, enquanto a galera entra, eu vou compartilhar com vocês. Bom dia, a Jamile me respondeu. Bom dia, Jamile. Vou compartilhar com vocês a minha tela, né, da nossa aulinha de hoje, que é sobre estilística textual. Uma coisa que eu gosto muito. Por quê? Porque ajuda em tudo, né? Toda vez quando a gente começa, né, as nossas aulas, eu sempre dou um panorama do que a gente vai ver, né? E por que é importante que a gente veja isso. A estilística, ela tá em tudo. Desde quando a gente começou as nossas aulas, então, devemos pensar no fato de que as nossas aulas são voltadas majoritariamente para a interpretação textual. Ah, Helena, mas você sempre deu aulas de gramática, né? Sempre colocou isso como ponto muito forte da estrutura das aulas. Só que o foco da minha aula, mesmo quando eu estou dando aula de gramática, é possibilitar que vocês tenham uma compreensão maior do texto, tá? Sempre. O que vai acontecer aqui? Hoje a gente vai ver a estilística textual, que é algo que guia a produção textual dos autores, a produção literária, né? E daí é muito importante a gente entender os recursos estilísticos para entender a intencionalidade do autor, para entender o viés daquele texto e para poder interpretar muito melhor tudo que a gente lê,
tá? Então, a gente vai pensar que a estilística textual, ela se estrutura no campo da linguagem quando ela se ocupa com o estilo da escrita, né? Aí a gente vai pensar que o estilo da escrita é o conjunto de processos, né? O conjunto de ações que você toma para dar vazão, para conseguir exprimir, exteriorizar uma linguagem psíquica de apelo, tá? Então, você vai dar vazão ao seu próprio estilo ou ao estilo de determinada corrente literária, de determinada estética literária. Na verdade, movimento, estética não. Você vai dar vazão, você vai exprimir um estilo que ou corresponde ao seu estilo próprio de escrita ou corresponde ao estilo de um movimento literário. Daí você vai falar assim para mim, tá bom, Helena, mas como assim estilo de escrita? Como assim estilo de uma estética, de um movimento literário? O estilo de escrita é quando o autor ele elabora diversos processos durante a sua escrita que caracterizam a sua autoria de modo bem específico e pessoal. Então, por exemplo, a gente viu um texto, umas 2 aulas, eu acho, atrás, que era do Saramago, na aula de pontuação. E daí, o que acontece? Quando vocês viram o texto, vocês provavelmente perceberam que aquele texto ele não seguia a padronização da pontuação textual. O que acontece? O texto que não segue a padronização da gramática é porque se ele tem intencionalidade, se o autor fez isso de propósito, é com alguma intenção expressiva. Então, a nível expressivo, nós vimos que Saramago não utiliza aquela pontuação para ampliar o efeito de sentido caótico daquele texto. Então, era um trecho, né, um fragmento do livro Ensaios sobre uma Cegueira, Ensaios sobre uma Cegueira, eu acho que é esse o título, não me recordo exatamente. Ensaio de uma cegueira ou sobre uma cegueira, ensaio de uma cegueira. E aí, o que acontece? Ele deixa sem a pontuação, né? Ele coloca apenas vírgulas para dar a ideia caótica que ele expressa no texto, né? Então, ele faz aí um recurso estilístico, ele usa de um recurso estilístico, rompendo com a ideia da gramática, da norma culta, né? Para dar um efeito de sentido. Helena, então eu posso escrever tudo com vírgula e falar que foi intencional? Não, né? Precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido. Então, dentro das produções literárias, vocês vão ver isso várias vezes. O autor, ou ele deixa de seguir determinada forma. Por exemplo, quando a gente tem aquele poema, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Esse ele rompe com a estrutura gramatical normativa, né? Porque o correto seria havia uma pedra. Mas o que acontece? A gente está ali numa época modernista, né? Está em vias do modernismo. Então, a ruptura com a regra, a ruptura com o padrão era esperada. Daí, isso se torna um recurso estilístico. Por quê? Porque o autor faz isso para expressar, para exprimir a ideia de ruptura com o passado e com a ordenança. Então, toda vez que a gente tem uma ruptura com a gramática, ou toda vez que a gente tem algum tipo de movimento dentro da estrutura do texto ou do significado, para que aquilo atinja um efeito de sentido mais amplo, nós temos o uso de um recurso estilístico, né? E aí a gente vai entender que essa manifestação expressiva, ela tem um valor estético. Então, na estética do texto, quando você lê o texto, na construção do texto, tem um sentido, né? Uma expressão. O autor está exprimindo alguma coisa. No caso do Saramago, estava exprimindo o caos que ele estava retratando naquela obra ficcional. No caso do poema, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, expressa a ruptura com a ordenança, com o sistema vigente, com a tradição literária. Pessoal, eu tenho a impressão de que eu não estou conseguindo acessar o chat. Toda vez aqui eu coloco e eu não consigo exatamente ver se alguém mandou alguma coisa, não aparece mais para mim. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, se vocês se sentirem confortáveis, para me fazer perguntas, tá? Estilística fônica.
Nós temos dentro da estilística, a estilística fônica, morfológica e sintática. E semântica. Fônica, morfológica, semântica e sintática. O que vai acontecer? A estilística fônica, ela dá vazão aos recursos fonéticos que a gente usa para estabelecer sentido num texto. Gente, isso daí vocês estão cansados de saber, porque lá no começo das aulas, quando vocês tinham a graça da minha presença nas aulas presenciais, nós vimos as figuras de linguagem. Dentro das figuras de linguagem, nós vimos as figuras de som, de sentido, de palavra, de sintaxe, tá? Então, dentro dos recursos de estilística fônica estão as figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem, se vocês se lembram, né? São principalmente aquelas três: a aliteração, a assonância e a onomatopeia. Então, eu trouxe aqui um poema do Cruz e Souza, que provavelmente eu apresentei para vocês durante essas aulas de figuras de linguagem, porque a ideia é que vocês associem as figuras de linguagem com processos estilísticos, tá? Toda vez que a gente tem uma figura de linguagem, a gente tem um recurso de efeito expressivo para aumentar a significação do texto. Então, dentro da estilística fônica, nós temos aí a repetição de fonemas, tá? Então, vejam, vozes veladas, veludosas, vozes volúpeas dos violões, vozes veladas. Nós temos aí a repetição do fonema consonantal, né? Lembra, a repetição do fonema consonantal nós chamamos de aliteração. Agora, cabe a vocês dizerem para mim o porquê, né? O porquê será que vocês se lembram? Eu já dei essa explicação. Será que vocês se lembram o porquê que nós temos aí esse efeito de sentido? Porque o pleonasmo intencional também, não? Mas pleonasmo do quê? Aqui não tem pleonasmo, tem? Não tem, não, é. Pleonasmo intencional? Peraí que agora eu achei o lugarzinho que vocês estão fazendo pergunta. Ó, pleonasmo intencional é uma figura de linguagem, tá? Acho que eu entendi. Não é um estilo fônico, mas não é estilística fônica, mas é um recurso de sentido, é uma figura de linguagem. Eu disse isso quando você dizia sobre o texto, tá? O que acontece aqui, gente? Dentro desse vozes veladas, veludosas vozes, nós temos a intenção de reproduzir o som, do violão, tá? De reproduzir o som do violão. Então, ó, vozes veladas, veludosas, vozes. A gente tem aí um arranjo, tá? Aí eu vou lembrar vocês, né? Quando nós estávamos estudando a literação e eu mostrei esse poema para vocês, remete ao contexto do simbolismo. Isso, Malu! Remete ao contexto do simbolismo. Então, lembra que lá todas as figuras de linguagem remetem a algum movimento literário, tá? As figuras de linguagem, principalmente sinestésicas e fônicas, né? As figuras de som, elas remetem sempre ao simbolismo. Por quê, gente? Porque o simbolismo, obviamente, trabalha com o símbolo, né? Então, você pode fazer uso de um recurso fonético para trabalhar com o símbolo de, por exemplo, um violão. Então, lembra lá que quando eu expliquei as figuras de som, eu falei que esse texto, ele recorria à repetição dos fonemas V, né? A repetição dos fonemas da letra V, da consoante V, para simbolizar a corda do violão, né? Então, quando você fala o V, você tem uma vibração. E aí, quando a gente toca uma corda, quando a gente toca violão, essa corda vibra, né? Quando a gente toca piano também, porque existe uma corda dentro, né? Uma harpa dentro do piano. Então, toda vez que a gente tem esse vozes veladas, veludosas, vozes volúpeas dos violões, vozes veladas, nós temos aí uma cadência, tá? Nós temos uma cadência rítmica que faz alusão ao violão, à vibração das cordas do violão. É por isso que esse texto se chama Violões que Choram, tá? Então, a estilística fônica, tá vendo? Ela amplia.
de apenas uma repetição, por apenas a repetição de fonemas, nós temos todo um símbolo por trás disso, né? O símbolo da vibração das cordas do violão, tá? E isso, obviamente, remete ao simbolismo. Daí, nós temos, no segundo slide, a estilística fônica, queria relembrar vocês, que é a literação, repetição de consoantes, a assonância, repetição de vogais, e a onomatopeia. Daí eu trouxe aqui também um textinho do Álvaro de Campos. Quem é que lembra quem é o Álvaro de Campos, gente? Álvaro de Campos, heterônimo do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, 3 heterônimos, um semi-heterônimo, tá? Então, que é o Bernardo Soares. 3 heterônimos, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, mestre dos heterônimos. Álvaro de Campos, o heterônimo que dá conta do modernismo. Então, Álvaro de Campos era o heterônimo moderno do Fernando Pessoa, tá? Ele que falava sobre as mudanças que estavam acontecendo naquela época. Daí vocês vão ver que nesse texto, tá? Ele vai produzir várias onomatopeias das máquinas, porque ele está falando da revolução que está acontecendo no mundo inteiro, mediante o processo rápido, né? Tem um outro texto que ele fala sobre isso, sobre a rapidez da modernidade. Ele vai falar sobre o processo das máquinas, a evolução das máquinas. Então, é muito comum que dentro do texto, né, dentro do poema do Álvaro de Campos, apareça várias onomatopeias. Com qual sentido, gente? Com o sentido de reproduzir o som das máquinas. Então, ó, ele vai falar Eia e os raios e as casas de máquinas e a Europa. Por mim tudo e tudo, máquinas a trabalhar. E daí ele começa a reproduzir o barulho que as máquinas fazem, tá? Enquanto elas trabalham. Então, nesse sentido, ele amplia, como se a gente pudesse ouvir as máquinas trabalhando. Então, a gente não apenas lê um texto modernista falando sobre a revolução que está acontecendo, a modernidade, a evolução das máquinas, mas também nós escutamos essa evolução por meio do recurso da onomatopeia. Acho que até aqui tudo bem. Agora eu estou de olho aqui Agora eu estou de olho aqui no chat, tá? Então, se precisar fazer perguntas, por favor, façam por aqui. E aí nós temos a estilística morfológica. A estilística morfológica, ela se dá por meio de alguns recursos bem específicos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma narrativa, é comum que as pessoas aproximem, né? Aí vocês vão ter que lembrar das funções da linguagem, das variedades linguísticas que nós estudamos na aula passada. Então, toda vez que nós temos uma narrativa, nós temos provavelmente a aproximação da personagem do contexto em que vive. Então, não faz sentido colocar, por exemplo, um estudante ou um professor que esteja num contexto bem menos formal, em casa, falando com amigos, usando mesóclise, por exemplo, porque isso não faz sentido com a estilística morfológica, a estilística da palavra. Então, o uso expressivo das formas gramaticais diz muito sobre a construção de uma personagem. Muitas vezes eu mostro para vocês textos narrativos, e aí vocês falam assim, por exemplo, algumas pessoas disseram, quando eu mostrei aquele texto do Saramago, que talvez houvesse o uso de vírgulas mais do que o uso de outras pontuações para determinar um narrador ou um personagem com um baixo nível escolar. O que acontece, gente? Nós não temos esse tipo de referência na obra do Saramago. Nós temos aí, quando precisamos fazer referência a um personagem com um baixo nível escolar, o uso de gírias ou o uso de silepses, tá? Então, dentro da estilística morfológica, ela vai dar conta de expressar, por meio das formas gramaticais, os níveis de variedade linguística, os níveis escolares de determinados personagens numa narrativa, os níveis de formalidade dentro de algum contexto, tá? Daí,
temos aqui o uso do plural como um meio de convite. Sabe quando vocês falam assim, ó, vamos almoçar? Aparece uma visita, alguma coisa, e você fala para a visita assim, vamos almoçar? Vamos. A gente não fala vamos, né? A gente fala vamos almoçar? Esse uso do plural não é porque nós estamos em mais de uma pessoa. Mesmo que você esteja sozinho, você vai usar o vamos. É um indicativo de convite, né? É um indicativo de convite. Isso ocorre por meio do uso do plural no verbo. Isso é uma estilística morfológica. Ó, vamos tomar o remédio, filha? Vamos tomar? Não é que a mãe vai tomar junto com a filha. Ela está apenas convidando, né? Incentivando a filha a tomar o remédio. Vamos melhorar essa carinha? Quando a gente fala isso para uma criança. Vamos melhorar essa carinha? É um convite, um incentivo. Então, esse tipo de modificação na estrutura do verbo, né, quando a gente passa o verbo para o plural, mesmo que o sujeito não esteja no plural, é um indicativo de incentivo, de convite, tá? Também temos o plural usado para indicar humildade. Então, nós estudamos muito, por isso gabaritamos a prova. De repente, você vai falar super empolgado com um amigo, dá parabéns para ele porque ele gabaritou, e aí ele fala, não, nós estudamos muito, por isso. Geralmente a pessoa não fala nós, né? Fala nós. Esse plural, o pessoal mais antigo também fala isso, o pessoal mais velho usa esse plural como símbolo de humildade, para indicar que não existe soberba naquela fala, que a pessoa não está cheia de si. Então, às vezes, por exemplo, escritores, se vocês pegarem entrevista de escritores, ou mesmo de atores, eles vão falar assim, nós não tínhamos ideia de que o filme ia tão bem, e de repente ele não está falando da equipe dele, ele está falando de si próprio, só que como ele não quer exacerbar o seu contentamento, ele não quer denotar uma ideia de soberba, ele vai usar o plural como mostra de humildade. Quando a gente também tem o emprego de sufixos, tudo isso a gente já viu, mas a gente viu na morfologia. Agora eu quero que vocês percebam na estilística de um texto. Toda vez que um texto traz o uso dos sufixos no grau diminutivo, nós temos uma questão de afeto ou de desprezo, tá? Então, toda vez que vocês virem alguém usando sufixo, nunca é por acaso, tá? Nunca. Tem um grau, uma medida de expressividade, tá? Que pode ser ou afeição ou desprezo. Então, veja, filhinho, venha cá. Afeição, né? Filhinho, venha cá. Mocinha, por favor, você pode me dar uma informação? Mocinho, você pode me ajudar? Isso tudo indica afeição. Sempre lembrando, gente, que para interpretar um texto, né, precisa fazer referência ao contexto em que ele está inserido, tanto o contexto linguístico quanto o contexto sócio-histórico. Então, a gente nunca pode esquecer que um texto foi escrito em determinado momento da história. E daí nós precisamos considerar o contexto de produção textual para poder interpretar o sentido daquele texto, o sentido daquelas palavras, tá? Então, filhinho, venha cá. Se a gente estiver pensando aí numa mãe chamando seu filho, ou numa senhorinha chamando alguém para ajudá-la, nós temos aí um efeito de afeto. Mas é diferente de quando a gente fala, por exemplo, aquela professorinha, sabe aquela professorinha que fala muito? Então, né, eu tava conversando com ela, aquela professorinha agora já não é mais no sentido afetivo. Na verdade, eu tenho vontade de dizer para vocês que toda vez que alguém associa profissão com diminutivo, quase nunca isso tem um efeito de afeto. Então, quando você fala aquele professorzinho, aquela professorinha, aquele doutorzinho acho que sabe muita coisa. Olha como o contexto já diz, né? Já indica que esse diminutivo indica desprezo, né? Aí vocês podem pensar, tá claro, Helena, que aqui é uma questão de desprezo. Mas será que você conseguiria identificar onde é que entra esse desprezo? O desprezo, ele não tá no acha que sabe muita coisa. Ele tá no inho. A questão do desprezo tá no diminutivo, no sufixo. Aquele doutorzinho. Quer dizer o quê? Ele não é bom na profissão dele. Ele não sabe o que ele acha que sabe, tá? O emprego de tempos e modos verbais também indica muita coisa. Então, quando você vai fazer um pedido, geralmente, eu sempre uso isso.
Quando eu vou fazer um pedido, eu uso o pretérito imperfeito. Então, eu queria tanto que você assistisse a aula. Eu queria tanto que você assistisse a aula. Esse queria, esse gostaria é sempre no sentido de fazer um pedido, tá? De conseguir um favor. Então, eu queria que você me fizesse um favor. Ele está no pretérito. Pretérito significa que eu não quero mais? Tem muita gente que fala, você queria, não quer mais. Não, não significa que a pessoa não quer mais. É um efeito estilístico, morfológico, para indicar que existe um pedido que está sendo feito, tá? A mesma coisa acontece quando a gente quer dar ideia de novidade à narração ou informação. Isso daí, gente, se dá muito, muito, muito nos textos informativos de jornais e revistas. Por que é que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu pego redações de alunos que escrevem no presente do indicativo. Gente, o presente do indicativo, se você está falando, se você está fazendo referência a alguma situação histórica, se você colocou uma alusão histórica, você não pode, por força gramatical, colocar aquela alusão histórica no presente. Então, às vezes, a pessoa vai fazer referência à Idade Média e aí ela coloca os verbos no presente, como se ela estivesse contando uma história que está acontecendo agora. E não é assim, né? Por quê? Porque isso transforma o seu texto num texto jornalístico. Então, para o texto jornalístico, funciona muito porque ele precisa passar a ideia para o leitor de que é uma notícia nova, é uma notícia atual. Então, ele sempre coloca os verbos no presente para dar a ideia de que aquela notícia acabou de sair, de que aquilo acabou de acontecer, tá? Porque o jornal, ele vive de dar notícias atuais. Ele não pode ser um jornal que só fala coisas que já aconteceram há muito tempo. Ninguém vai querer ler esse tipo de jornal, né, que está ultrapassado. Então, ele usa esse recurso dos verbos no presente do indicativo para falar sobre novos acontecimentos, novas notícias, tá? Agora, quando você está fazendo a sua redação e você faz uma alusão histórica, não faz sentido você colocar o verbo no presente do indicativo. Por quê, Helena? Porque eu não posso aproximar o meu texto de uma notícia. Porque a notícia, ela só exibe fatos. Aí a gente entra num segundo ponto. Toda vez que você coloca verbos no indicativo no presente do indicativo, você tem a exibição de fatos, o que faz com que eu, corretora, ou eu, professora, perceba que você não está argumentando, meu querido, você está apenas exibindo informações, você está produzindo um texto expositivo, tá? E isso não é legal para a sua produção textual. Dentro da produção textual, você pode inserir informações, mas por força do tipo e do gênero que você está escrevendo, é necessário que exista argumentação, tá? Você não pode exibir informações como jornal. O jornal, ele tem que ser imparcial, ele não pode trazer argumentos que defendam ou contrariem aquela perspectiva, aquilo que ele está mostrando. Você não, você precisa trazer argumentos ou para denunciar ou para comprovar aquilo que você está escrevendo, o tema sobre o qual você está dissertando. Acho que tudo bem até aqui, muito fácil. Vamos agora para a estilística sintática. Eu já falei isso para muitos alunos, tá? E eu vou tornar a repetir porque é bem importante saber isso. A estilística sintática, ela se dá por meio da estrutura. Lembra? Sintaxe está relacionada à estrutura do texto. Daí nós temos um autor que usa muito um emprego de estilística sintática, que é o pós-vérbio. O pós-vérbio ou o objeto preposicionado. O que seria o objeto preposicionado? Quando você coloca a preposição antes do objeto direto. Então, o verbo, por si só, na gramática, na norma culta, ele é um verbo transitivo direto. Mas aí você, a efeito de estilo, você vai lá e usa o objeto preposicionado, o emprego do pós-vérbio, né? Que seria o emprego da preposição depois de um verbo transitivo direto. Por que você faz isso? Por que será que o autor, ele coloca essa preposição? Ele não coloca à toa, ele não coloca lá para enfeitar, para ficar mais bonito, né? Tem gente que... Existem várias questões, viu, gente?
que coloca assim, que associa estilística textual com ornamento do texto, algumas coisas assim. Gente, é sempre efeito de sentido. Ou você amplia o sentido do texto, ou você não usa aquele efeito estilístico, aquele processo estilístico. Então, toda vez que o autor usa algum efeito expressivo, é para dar outro sentido, um sentido maior. Daí eu pergunto a vocês, quando eu falo assim, ó, chamou por ajuda, vocês sabem que o verbo chamar é transitivo direto, certo? Imagino que saibam que a gente não chama por alguém, a gente chama alguém, né? A gente chama alguém. O que acontece, gente? Nós chamamos alguém, mas o nosso querido Machado de Assis vai falar que chamamos por. Por que é que ele fala chamou por ajuda e não chamou ajuda? Chamou alguém. O que é que dá, qual efeito dá esse chamou por ajuda? Quem é que se arrisca? Quando eu falo assim, nossa, ele chamou por ajuda. O que vocês pensam? Será que muda o sentido? Que seria chamar ajuda, só pedir ajuda para alguém, né? E chamar por ajuda? O que vocês acham? Se vocês tivessem que interpretar esse chamou por ajuda. Da ideia do quê? Todos estamos acordados, já são 11h30, acho que já dá para acordar. Podem ir mandando aqui, tô esperando, viu? A gente vai pensar nisso juntos. A Malu, não sei. Ó, tá bom. Esse eu vou fazer. Se a Malu não sabe... Ó, gente, chamou por ajuda, indica urgência, desespero. Então você não chamou, eu chamei... Nossa, eu chamei ajuda, ajuda, me ajuda aqui. Não, chamei por ajuda. Eu precisava, eu estava desesperado, eu chamei por ajuda e ninguém me ajudou. É desespero, tá? Agora tem o mais fácil, ó. Capitu puxou do filho e saíram para a missa. O que significa esse puxou do filho? O que vocês pensam? Não puxou o filho, ela puxou do filho e saíram para a missa. Quando eu falo, Capitu puxou o filho e saíram para a missa, ela só fez essa ação. Quando eu falo Capitu puxou do filho, não dá ideia de uma ideia repentina. Não dá ideia de algo brusco. A Capitu puxou do filho, serve para enfatizar. Isso, pode ser. Eu vou levar isso em consideração, tá? Serve para enfatizar e chamar atenção para a palavra seguinte. Sou. Serve sim para chamar atenção para a palavra seguinte, porque muda o sentido. Então, chamou por ajuda, chamou com desespero. Puxou do filho, puxou repentinamente, tá num ato defensivo. Então, ela não só puxou o filho dela, ela puxou do filho de maneira repentina, de forma brusca, tá? Toda vez que a gente tem um objeto preposicionado, ele amplia o sentido da próxima palavra e enfatiza o sentido dela. Tá? Então, não é nunca puxou de modo tranquilo, ela puxou o filho aqui. Não, ela puxou do filho de maneira abrupta, de maneira brusca, tá? Machado de Assis sempre faz isso. Se cair questão perguntando sobre... E aí vocês perceberem, né? Nossa, mas tem uma... Eu coloquei umas questões aqui. Tem uma preposição aqui que o verbo não pede. Isso não é irregularidade na norma padrão, tá? Isso é um efeito estilístico. Machado de Assis sabia que não era um verbo transitivo indireto. Ele tinha plena consciência. Só que ele queria enfatizar e queria colocar outro sentido, ampliar o sentido daquela palavra, tá? Vamos aí para a estilística sintática, na ocorrência da silepse. Muitas vezes... Muitos autores, quando eles vão falar sobre variedade linguística, quando eles estão fazendo um texto em determinada região, por exemplo, nós temos aí o Gaúcho, o livro O Gaúcho, do José de Alencar, que é excelente, muito, muito bom mesmo. Do José de Alencar, ele vai usar diversas expressões da região, né, gaúcha, da região sulista. O que acontece, gente? Quando nós temos regiões, nós temos tanto formas diferentes de falar, quanto erros também diferentes que se comete. Então, de repente, algo que aqui para nós no Sudeste é muito comum, nós sabemos direitinho como falar de determinada forma,
Na região Nordeste, eles vão cometer erros que a gente não comete. Nós vamos cometer erros na língua portuguesa que o pessoal do Nordeste não comete. O que acontece? Quando a gente quer estruturar um personagem e ele está numa região específica, nós vamos colocar até os erros estruturados mediante a região, tá? A variedade linguística. Então, toda vez que a gente tem, por exemplo, a ocorrência de silepse, é para indicar que determinado lugar, determinada pessoa de uma classe social ou de um nicho profissional ou de uma região específica fala daquela forma. Daí nós temos a ocorrência de silepse por gênero, número e pessoa. Queria que vocês me falassem, lembra da ocorrência da silepse? O que é a silepse, né? A silepse por força gramatical, na estrutura, na norma padrão, ela é um erro. Então, vocês não vão utilizar a silepse num texto formal, tá? Não vão, porque é um erro. O que seria, quais dessas silepses, ó, lembra, existem as silepses de gênero, de número e de pessoa. Qual é a silepse de gênero, de número e de pessoa aí, ó? São Paulo é bonita. Qual silepse é essa? Gênero, número ou pessoa? Lembram disso? Precisam lembrar, tá? Precisam lembrar. Tô esperando, gente. Pode mandar respostinha, viu? Interação aqui. De gênero. De gênero, Malu. De gênero. Então, São Paulo é bonita. Por quê? Porque a gente não concorda com o nome masculino. A gente concorda com a cidade, que está implícita. Lembra? A silepse é a concordância mental, psíquica, com um termo que está implícito aqui na mente, mas não na oração. Toda a gente fomos. E aí, gente? Toda a gente fomos. Qual silepse é essa? Já não é mais de gênero. De número ou de pessoa? Galera, número ou pessoa? Número? De pessoa, tá, gente? A silepse de pessoa, ela acontece quando o falante se inclui no discurso. Então, ela sempre acontece mediante a inclusão ou do verbo na primeira pessoa do singular ou do verbo na primeira pessoa do plural. Então, vejam, toda a gente foi, só que aí o falante quis se incluir, usando o quê? A primeira pessoa do plural, para indicar que ele estava naquilo. Então, ele falou toda a gente fomos. Silepse de pessoa, tá? Silepse de pessoa. E aí sim nós temos aqui, ó, a procura por empregos tem feito pessoas perderem o sono. Nós temos uma silepse de número. Concordam comigo ou não? Entendem aí por que acontece? O que é que marca que existe uma silepse aqui de número? A procura por empregos tem feito pessoas perderem o sono. E aí, gente? O que é que faz com que isso se caracterize como uma silepse de número? Tem a ver com o verbo. Um dos verbos da oração. O verbo tem com a procura. Muito bem. O verbo tem com a procura. Por quê, gente? O sujeito dessa frase é procura. Só que o verbo ter, ele tá com acento circunflexo. Quem é que lembra o fato de que o verbo ter e o verbo vir, né? O verbo ter e o verbo vir, eles admitem a acentuação circunflexa toda vez que existe um sujeito no plural. Nesse caso, o acento circunflexo ele está mal colocado. Então, ele indica que houve uma silepse de número, tá? Se fossem as procuras, tudo bem, as procuras por emprego têm feito. Ok, mas é a procura por empregos tem feito. O que marca a silepse aí, então, é o uso do acento circunflexo, tá? Então, o acento circunflexo, ele tá marcando um plural que não existe. O plural aqui não aparece no sujeito. Então, o verbo, que sempre concorda com o sujeito, teria que estar sem o acento circunflexo. Se eu uso esse tem com acento circunflexo, eu entendo que existe uma silepse de número aí, tá bom? A mesma coisa quando vocês falam assim, ó, a maioria das pessoas procuram por emprego. A maioria das pessoas procuram por emprego. Você não vai concordar
esse procuram com as pessoas. Você concorda com a maioria, tá? Porque a maioria que é o sujeito, tá bom? A maioria das pessoas procura por empregos ou procura empregos, ok? Vamos O verbo aí pra... contém também é parecido, não é? O contém e o convém são verbos derivados do ter e do vir, né? Então, o convém vem de vem e o contém vem do verbo ter, tem. Daí aparece o acento circunflexo no uso desses verbos mediante sujeitos no plural. Ó, estilística da sintaxe, colocação dos pronomes na oração. Toda vez que a gente coloca o pronome da oração, a gente mede o nível de informalidade da situação ou de formalidade, e também dá para medir o nível escolar da personagem ou do eu lírico. Vejam, para indicar o nível de formalidade, eu colocaria falo-ia se o pudesse. Falo-ia se eu pudesse. Gente, esse nível de formalidade é um nível extremo. Se eu tenho uma inscrição dessas em algum lugar, é porque a gente tem aí um contexto muito específico e muito formal. Por quê? Porque eu estou usando a mesóclise, né? Eu faria isso, né? Eu faria. Daí eu não coloco eu faria, eu coloco falo-ia se eu pudesse. Falo-ia se eu pudesse. Aí eu coloquei também um poema do Oswald de Andrade que fala sobre o uso dos pronomes na oração. Então, ó, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, nós nunca usamos, né, a ênclise quando nós estamos no contexto informal. Por isso que ele fala o bom negro e o bom branco, porque todo mundo, na língua informal, vai usar me dá, né? Ninguém usa a ênclise, dá-me um cigarro. Todo mundo usa me dá. Por que ele fala que a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido? Porque ele diz que o uso determinado, né, o determinado tipo de colocação pronominal que você usa na sua fala ou na sua escrita indica o nível de conhecimento que você tem. Daí é importante pensar se esse narrador colocou o personagem para falar me dá, ou é porque esse personagem não tem conhecimento sobre a norma culta, ou então é porque ele está num contexto informal. Daí precisam tomar cuidado, vocês precisam tomar cuidado com as respostas na interpretação textual. Não vai falar que é porque a pessoa não tinha nível, um elevado nível de escolaridade. Não é por isso. Se ele estiver num contexto informal, ele não vai falar dê-me um cigarro ou dá-me um cigarro no sentido imperativo. Ele vai falar me dá, tá? Nós temos ainda a inserção das figuras de sintaxe. Eu coloquei duas aqui porque eu quero que vocês me digam se vocês lembram essas figuras de sintaxe. Mediante a performance de vocês nessa aula, eu vou decidir como é que vai ser a retomada que nós faremos nas próximas semanas, tá? Porque nós temos mais 3 aulas, mais 3 aulas, e depois eu tenho que fazer uma retomada com vocês do conteúdo. Se todo mundo estiver arrasando em figuras de linguagem, eu não vou retomar. Agora eu quero ver, né? O que vocês pensam aí? Lembra, das figuras de sintaxe são aquelas que mexem na estrutura da oração, na estrutura da oração. O que acontece aí? Qual figura de sintaxe está presente no hino nacional? Vocês se lembram disso? Ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Será que eu tenho aí a ordem direta sintática? Lembra da ordem direta? Sujeito, verbo. Anacoluto ou aquele outro nome estranho? Qual o nome? Ah, o Adriano. Eu não lembro do Adriano. Eu não lembro do rostinho do Adriano. Mas o Adriano disse que é o hipérbato, tá? Hipérbato. Gente, hipérbato é quando a gente inverte a ordem direta. Então, a ordem direta, né? A gente faz a ordem direta. A ordem direta sintática é sujeito e verbo. Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo, complemento. O que acontece aqui? Ou então sujeito predicado.
sujeito, verbo e complemento aqui foram invertidos, tá vendo? Eu começo com o verbo, depois lá no final eu tenho o sujeito, né? Eu tenho o sujeito. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Eu inverti tudo. Quando eu faço a inversão da ordem sintática, eu tenho o hipérbato. Agora, quando eu falo assim, ó, toda vez que chego, você me chama para conversar. Que figura de sintaxe é essa? Anacoluto. Agora sim, viu, Malu? Anacoluto, quando você tem uma... Agora acho que é essa. Isso mesmo. Toda vez que você tem uma parte separada, uma parte que não faz sentido, que fica estranha na oração, estranha à oração, né? Então ela fica esquecida na oração, ela se separa do restante da frase, nós temos o anacoluto. Então veja, eu poderia falar assim, ó, toda vez que chego, você me chama para conversar. Mas existe uma quebra no fluxo de raciocínio. Então eu começo, toda vez que chego, você me chama para conversar. Isso acontece muito na fala, isso é uma marca da oralidade, tá? Então toda vez que a gente tem essa quebra no raciocínio, a gente deixa um termo isolado, né? Um termo isolado que fica estranho à oração, temos temos a aparição do anacoluto, tá bom? Qual o sujeito dos versos do hino nacional? Qual o sujeito dos versos do hino nacional? Do hino nacional todo desse trecho. Eu tenho a impressão de que agora eu sei mais ou menos quem é o Adriano. Eu acho que eu tô tendo essa percepção, né? Acho que o Adriano, ele não é aluno. Mas, enfim, eu vou dar continuidade aqui e aí depois a gente pode conversar, Adriano, sobre o sujeito dos versos do hino nacional. Acho que você sabe, mas aí a gente conversa, tá? Pessoal, ó, estilística semântica. Então, a gente tem sempre a mudança de sentido de determinada palavra em um contexto específico, tá? Para sempre mexer, alterar o nível expressivo. Nesse caso, para elevar, tá? Então, dentro da semântica, nós estudamos lá no comecinho a polissemia, que era quando falávamos sobre a diversidade de sentidos que uma palavra pode exercer mediante determinado contexto. O que aconteceu aqui? Coloquei 2 exemplos. Meu chefe é um monstro, ele é um santo, juro. Gente, toda vez que nós usamos uma palavra fora do contexto denotativo, né? Lembra? Denotativo de dicionário, então é aquele sentido que já foi aplicado ali, que é o sentido original da palavra, e aí nós temos o sentido conotativo, que é quando nós atribuímos outro sentido àquela palavra mediante um contexto. Nesse contexto, o chefe não é realmente um monstro, né? Qual é o sentido que nós colocamos aqui? O sentido de que ele é muito duro, ou que ele é muito rígido, né? Então, aí a gente tem a palavra monstro sendo utilizada num contexto, tá? Em um determinado contexto, com outro sentido. Então, não é o sentido do monstro que fica lá debaixo da cama da criança. É o sentido de um monstro no sentido de ser uma pessoa muito difícil, uma pessoa cruel, talvez. E aí, quando a gente fala, ele é um santo, juro. Será mesmo que a pessoa é um santo, que foi canonizada? Não, né? A gente tem um sentido polissêmico da palavra. Nós atribuímos outro sentido a essa palavra santo, um sentido de bom comportamento ou de boa conduta. Daí, nós temos a atribuição de um novo sentido à palavra, causando a polissemia do termo, tá? A estilística semântica aparece muito nos poemas do Leminski, que eu amo, vocês sabem. Então, não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Gente, existe polissemia aí? Qual a palavrinha que tem um sentido polissêmico na estrutura desse texto, na estrutura desse poema? O que vocês acham? Pintar. Isso mesmo, né? Então, o que pintar no sentido usual, né? No sentido coloquial, né? O que pintar, o que aparecer
O que acontecer, eu assino, eu viabilizo, eu aceito, né? E aí, o que pintar, o que eu pintar, o que um quadro, uma tela que eu pintar, eu assino. Não entendi, prof. Diga, Malu. Fala, dona Malu. O que você não entendeu? O pintar. O pintar é gíria velha. O que você não entendeu? O que pintar no sentido de aparecer, no sentido de, pintou um lance aqui, ou pintou um trabalho para fazer, sabe? Então, o que pintar, eu assino. O que pintar, eu aceito. O que aparecer na minha vida, eu aceito. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Não discuto com o destino. O que aparecer na minha vida, eu aceito, tá? Aí, o que pintar também pode ser no sentido de pintar um quadro. Então, eu assino a pintura do mesmo jeito, tá no sentido subjetivo. Sentido subjetivo, sentido conotativo, né? O sentido conotativo. É uma linguagem subjetiva com sentido conotativo, tá, Malu? A gente sempre vai pensar dentro da semântica na conotação. Lembra disso? Então, denotação, o sentido do dicionário, conotação, o sentido atribuído às palavras mediante determinado contexto, tá? Agora, nós temos aí o emprego expressivo das figuras de pensamento. De nada. As figuras de pensamento. Lembra lá das figuras de pensamento que são usadas para ampliar os sentidos possíveis das orações, como todas as figuras de linguagem, né? Mas essa determina os sentidos das palavras. Então, aí eu coloquei um trecho de uma música do Legião Urbana. Eu lembro que é quase sem querer a música, quase sem querer. Então, eu deixei aí um trechinho para vocês perceberem o paradoxo, né? Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Gente, lembra do paradoxo? Quando eu tenho duas ideias que se opõem entre si, mas que são ideias que podem estar unidas numa mesma oração, no mesmo contexto, tá? Então, que eu não precisava provar nada para ninguém. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. O paradoxo está no fato de eu querer provar que eu não preciso provar. Percebem o conflito entre as ideias opostas? Mas faz sentido em certo nível, né? Eu quero provar que eu não preciso provar nada, que eu sou uma pessoa livre. Daí, quando a gente usa essa construção frasal, né? Essa construção da oração, provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém, eu tenho, então, o paradoxo, tá? Eu uso a negação, a afirmação e a negação, provar e não provar, tá? Na mesma oração, para dar um sentido, para ampliar o sentido. Então, eu estava tão preocupado em provar para todo mundo que eu não precisava provar para ninguém, que, na verdade, eu estava me contradizendo, né? Eu estava entrando em contradição. Se eu não preciso provar nada, por que eu estou me importando em mostrar para as pessoas que eu não preciso de aprovação, que eu não preciso de aceitação de ninguém? Então, existe o paradoxo aí nesses dois últimos versos, tá? Era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. A oposição de sentidos. Aí nós temos a estilística semântica numa outra oração. Suas maçãs do rosto têm sempre um sorriso. Suas maçãs do rosto têm sempre um sorriso. Gente, qual seria a figura de linguagem que é expressa aí, ó? Suas maçãs do rosto. Qual seria a figura de linguagem aí? O que vocês acham? Ó, lembra? Metonímia? Metonímia é a parte pelo todo. Tá, entendi. Em certo nível, existe a metonímia aí. Lembra? Mas qual é a que predomina? Eu entendi que você quis dizer que a gente está retomando o rosto por uma parte só, que seria a maçã. Mas lembra lá que existe uma figura de linguagem que dá conta da inserção de uma palavra quando você não tem uma palavra específica para aquela situação? Por exemplo, maçã do rosto. Será que chama maçã mesmo? Por não saber outra. Exatamente. Por não saber outra, você usa um termo que não é específico, catacrese. E aí, gente, todo mundo concorda com a Malu? A Malu e o João, eles estão super participativos hoje. E os demais? Não que seja ruim, isso é muito, muito bom.
E os demais? O que os demais pensam? A dona Jamile, a Thalita, o André. Ih, o André. O André tá aqui, hein? Lembrei que eu pegava no pé do André nas aulas. Thalita também pensa que é a catacrese. Ah, se eu for falando o nome de vocês, funciona? Vocês respondem? Quem mais? Quem mais? A Jamile, não sei. A Jamile, não sei. Tá bom, dona Jamile, eu vou aceitar essa. Catacrese, gente, catacrese, tá? Então, toda vez que eu uso um termo de outro campo lexical, certo? Maçã, campo lexical das frutas, né? Não tá relacionado ao rosto, a uma parte do rosto, só que eu não sei o nome. Então, eu uso uma palavra por não conseguir pensar em outra, tá? Então, não é uma palavra específica do campo lexical das partes do rosto, mas eu uso por não saber outra. Essa figura de linguagem seria a catacrese. É a catacrese. Ó, no entanto, ó sonho branco de quermesse. Nessa alegria em que tu vais, parece que vais infantilmente amortalhado. Gente, o que é esse sonho branco? Qual seria a figura de linguagem? Essa é muito, muito fácil. Sonho branco de quermesse. E aí, qual seria a figura de linguagem aqui? Qual seria a figura de linguagem? Sinestesia, muito bem. Por que sinestesia, Gabriel? Não se sente à vontade. Por quê? Porque a gente colocou uma cor para o sonho. Gente, lembra? Quando a gente atribui cor, cheiro, som, para qualquer coisa que não corresponda a esse tipo de sensação, a esse tipo de termo sensorial, nós temos uma sinestesia. Lembra quando eu falo de dor azul? Então, a dor não é azul, né? Eu estou atribuindo uma cor à dor, é uma sinestesia. Quando eu falo de sonho branco, o sonho não é branco, né? O sonho é imaginativo. Ele tem várias cores, né? Porque a gente tem várias imagens dentro de um sonho, imagens psíquicas. Mas nós não temos uma cor para o sonho, né? Então, toda vez que eu atribuo uma questão sensorial para uma palavra, eu tenho a sinestesia, que é a mistura das sensações, tá? E aí nós temos... havia entendido como sonho. Alguém tá com fome. Ó, então... estilística semana... Olha, perdi aqui. Ao ler essa de Queiroz, percebeu as denúncias sociais da época. E aí, gente, ao ler essa de Queiroz, percebeu as denúncias sociais da época. E aí, que figura de linguagem existe aqui? Easy, vai. Tranquilinha essa. Malu, é sua chance. Ao ler essa... Agora, metonímia. Isso mesmo. Eu usei a parte eu retomei, né? O todo usando a parte, tá? Então, eu retomei usando o nome, né, do autor, ao invés de falar das obras como um todo. Muito comum, né? Muito comum, metonímia. Perfeito. E aí nós temos, de novo, Machado de Assis, grande Machado de Assis. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. Nas memórias póstumas de Brás Cubas, claro, ele vai falar isso, obviamente. E aí, gente, qual figura de linguagem predomina aqui? Qual será? Não? Ninguém? Gente, ó, lembra que eu expliquei para vocês sobre analogia? Isso é uma coisa que vocês fazem muito nas redações de vocês. Lembra disso? Eu aproximo dois termos que parecem distantes, que tem campos lexicais que pertencem a campos lexicais distantes. Aproximo esses dois termos tentando fazer uma associação, né, desses termos entre si por meio
da escolha de pontos que eles têm em comum. Então, daí eu vou colocando pontos que eles têm em comum e associando esses termos distantes. Então, aqui eu tenho a associação da vida com a edição de livros, né? Com livros. Daí a gente tem o fato de que Machado de Assis vai associando as edições, as etapas da nossa vida às edições dos livros, né? Como se fossem etapas dos livros. Então, a gente vai corrigindo coisas nas nossas vidas, como se corrigem coisas nos livros, ou mudando coisas nas nossas vidas a cada etapa, né, presenciada, assim como as editoras vão corrigindo coisas ou mudando coisas ao longo das edições dos livros. Até a edição definitiva, no caso dos livros, a edição definitiva que vai para as bancas, ou a que é colocada como a edição final. E no nosso caso, ele está querendo dizer que a edição definitiva é a nossa morte, né? Que o editor dá de graça aos vermes. E aí é óbvio que ele vai colocar o editor como sendo a potência máxima, né? Como sendo o ser regente do universo. Daí a gente pode pensar que ele está falando sobre Deus, tá bom? Então, aí existe uma analogia. Eu pego dois termos distantes e associo, colocando pontos, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, em comum. Tá? Para fazer uma analogia, é sempre isso que eu preciso fazer. Pegar dois pontos, duas palavras ou dois conceitos distantes e associar entre si, mostrando, né? Não adianta associar e largar lá. Mostrando quais são os pontos que eles têm em comum, tá? E aí chegamos ao fim, gente. Chegamos ao fim. Vamos aí aos exercícios de aplicação. 2 FUVEST, 1 ITA e 1 Unicamp, eu acho, não sei, não me lembro agora. Ó, então, exercícios de aplicação. O Kramer apaixonou-se por uma corista que se chamava Olga. Kramer, não sei. Por algum motivo, nunca conseguiam encontrar-se. Ele gritava passando pela casa de Olga. Manhãzinha, ela dormia. Olga, Olga, hoje estou de folga. Mas nunca se viam. E penso que ele sabia que se efetivamente se deitasse com ela, o sonho terminaria, sabe, Kramer? Nunca mais o vi. Há sonhos que devem permanecer nas gavetas, nos cofres, trancados até o nosso fim. E por isso, passíveis de serem sonhados a vida inteira. E aí, gente? No trecho, há sonhos que devem permanecer nas gavetas, nos cofres, trancados até o nosso fim, o recurso de estilo que não ocorre é a redundância, a inversão, a gradação, a metáfora ou a enumeração. E aí, gente? O que não ocorre? Essa daí, mais gente, não vai ser só a Malu que vai responder não, hein? Ó, tô de olho. Gabriel agora também tá participando. Quero ver. Enquanto estamos aqui em 10, começamos com 13, 3 desistiram já. Né? Pode falar? Pode. Eu colocaria inversão. Não ocorre a inversão? Ô, menino, dá uma olhadinha aí, hein? Dá uma olhadinha. O João é ótimo. Então é A. Ó, é a letra A, gente. Não ocorre a redundância. Como é que não ocorre a inversão? Ó, vocês falariam assim na vida normal, cotidiana, ações que devem permanecer nas gavetas, nos cofres trancados? Ou a ordem direta seria ações que devem permanecer trancados nas gavetas, nos cofres, até o nosso fim? A gente teve uma quebra aí da locução verbal, né? Permanecer trancados. Esses dois verbos formam uma locução verbal. Só que entre eles eu coloquei vários advérbios de lugar. É para parecer mistério. Lógico. Eu acredito. Mas esse mistério todo tem um nome. Chama-se inversão, né? Existe. Pode ser misterioso. Mas tem que ser misterioso consciente, sabendo que é inversão. Então, ó, ações que devem permanecer trancados nas gavetas, nos cofres, até o nosso fim. Houve a inversão, né? Coloquei entre a locução verbal vários advérbios de lugar. Então, houve inversão, houve gradação, houve metáfora, houve enumeração, mas não houve redundância. Letrinha A. Não vou marcar porque depois à noite eu esqueço. E aí o pessoal da noite
sabe todas as respostas sempre. Ó, segundo exercício. Uma flor. Ficou claro isso para vocês? Para todo mundo? Por que que é redundância? Que não existe redundância aqui? Sim, né? Sim, sim. Tá. Tudo bem, então. Vamos aqui pro exercício 2. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás. Um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição. Ou simplesmente arruar à toa como 2 peraltas sem emprego. E de imperador, era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia qualquer que fosse. Tinha garbo, o traquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que suspendamos a pena? Não adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data política, o primeiro cativeiro pessoal. Eu amo essa passagem. E aí, gente? Digam. Embora pertença à modalidade escrita da língua, este texto apresenta marcas de oralidade, que têm finalidades estilísticas. Dos procedimentos verificados no texto e indicados abaixo, o único que constitui marca típica da modalidade escrita é uso de frase elíptica em uma flor, o Quincas Borba. Será que isso é típico da modalidade escrita? A repetição de palavras como nunca e pajem, interrupção da frase em quem diria que, emprego de frase nominal como em e de imperador, ou uso de formas imperativas, suspendamos e não adiantemos. E aí? Letra E? 2... Não, parei. Letra E, letra B. Letra B, Malu, repetição de palavra. Aí. Gente, ó, vamos lá então. Uso de frase elíptica em uma flor, o Quincas Borba. Isso não é característico da modalidade escrita, né? A gente pode falar, uma flor, o Quincas Borba, né? A gente usa na oralidade, ó, uma flor, o Quincas Borba. Repetição de palavras como nunca e pajem. É típica da escrita. Peraí, teve gente que falou. Vocês entenderam a pergunta? Ó, vamos lá. Dos procedimentos verificados no texto e indicados abaixo, o único que constitui marca típica da modalidade escrita, o único que constitui marca da modalidade padrão, gente. Modalidade padrão, mas não é intencional? É intencional. É intencional para aproximar o leitor do autor. Por isso que ele usa marcas da oralidade, para aproximar o leitor dele. Não parece sempre, bom, para mim parece, que nos textos de Machado de Assis, ele tá sempre contando a história para você, tipo, sentado do seu lado. Aí ele fala, ó, suspendamos a pena, né? Ó, vou parar aqui um pouco, tá? É intencional porque ele quer dialogar com você diretamente, tá? Então, a única que constitui uma marca típica da modalidade escrita é o uso das formas imperativas, ó, suspendamos e não adiantemos, né? Porque senão nós falaremos o que? Não vamos suspender e não vamos adiantar. Então, essa forma imperativa, as formas imperativas como um todo, são sempre muito características da modalidade escrita, tá? Suspendamos e não adiantemos. De resto, tudo da oralidade, tá? Tudo da oralidade. E de imperador,
essa quebra no fluxo de raciocínio marcado pelas reticências, a repetição de palavras, que a gente repete muito na oralidade. Daí, a nível expressivo, legal, ele usa isso para aproximar a sua fala, a sua ficcionalidade, né, do leitor, mas não é característico da modalidade padrão, é da oralidade. Então, seria a letra E, é a letra E. Tudo bem, gente? Aqui, todo mundo entendeu por que é a letra E? Os demais são todas marcas, as marcas são provenientes da oralidade, tá? Só as formas imperativas suspendamos e não adiantemos, que é característica da norma padrão. Vamos aqui na terceira, para a terceira. É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos. Aí eu amo essa questão, gente. Vocês têm que acertar, senão eu vou ficar muito chateada. É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos, principalmente para fazerem suas necessidades fisiológicas no jardim do condomínio, onde pode pôr em risco a saúde das crianças que ali brincam descalças. Tá. Assinale a opção que apresenta as figuras de linguagem presentes no texto. Pleonasmo e eufemismo, metonímia e eufemismo, pleonasmo e polissíndeto, pleonasmo e metonímia, eufemismo e polissíndeto. Para quem não lembra o que é pleonasmo, quando eu falo duas vezes a mesma coisa, e aí não é necessário, não seria necessário. Então, pleonasmo é eu subir para cima e descer para baixo, né? Se eu subo, já é para cima, se eu desço, já é para baixo. Eufemismo, quando eu suavizo, né? Então ele não está se sentindo bem, ao invés de falar que a pessoa está se sentindo mal. Polissíndeto, quando eu tenho a repetição principalmente de conjunções, tá? Polissíndeto. Conjunções, a repetição de síndetos, né? Repetição de conjunções. E a metonímia é a parte pelo todo, quando eu retomo o todo usando apenas uma parte. Então, estava na aula da Helena. Não é aula da Helena, né? É aula de linguagens. Mas você vai retomar pelo meu nome. Parte, Helena, parte da aula, pelo todo. Aula, figura de linguagem, sintaxe. E aí, gente, por favor, acertem. Essa é muito boa. Eu amo. Eu achei super divertido. Olha a diversão da pessoa, né? Questão. Eu vou fazendo as questões e eu me divirto. Eu cheguei nesse nível. Desculpa. Quarentena. A Camilinha diz que é a letra A. Só a Camila? Não faço. Não, Malu, você faz ideia assim. Pensa bem, lê com calma, com carinho. Essa tá fácil. De verdade. Você sabe. A Jamile falou que tem eufemismo. Interessante. Interessante. Então, nós temos aí 3 possibilidades, né? Eu vou dar uma dica, né? Eu vou dar uma super dica, mas vamos lá. É terminantemente, prestem atenção na ênfase da minha fala. É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos. É aqui que vocês têm que focar. É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos. Dona Malu. Se é comum, é a todos, né? Exatamente. Então deve ter pleonasmo. Legal. E agora a gente vai pensar na segunda parte, principalmente para fazerem suas necessidades fisiológicas, onde pode pôr em risco a saúde das crianças que ali brincam descalças. Onde podem pôr em risco a saúde das crianças descalças. E aí? É isso daqui que vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar nesse trecho que eu li.
onde podem pôr em risco a saúde das crianças que ali brincam descalças. A metonímia? Gente, cadê essa metonímia que vocês estão encontrando? Eu quero ver também. Eu tô curiosa. Isso seria um eufemismo. Um eufemismo. Eu tô falando que eu tô usando pôr em risco a saúde ao invés de prejudicar, né? Podem prejudicar, podem adoecer as crianças. Né? Ao invés de usar uma palavra de carga de sentido mais forte e negativa, eu estou usando pôr em risco. Podem pôr em risco. Ó, então, onde pode pôr em risco? Eu nem falo que vai colocar em risco, eu falo que pode. Eu admito apenas a possibilidade de haver certo grau de risco. Ao invés de eu falar que colocarão em risco ou prejudicarão, onde podem prejudicar ou onde prejudicarão a saúde das crianças que ali brincam descalças, tá vendo? Existe um eufemismo. Então, a letra certa seria a letra A. Pleonasmo e eufemismo. Quase que eu falei B. Pleonasmo e eufemismo. Aqui, ó. Letra A. Temos pleonasmo comum e a todos, obviamente, mas vocês já devem ter visto isso, né? A área comum a todos. Toda vez num prédio, em qualquer plaquinha de prédio, tem isso. Área comum a todos. Me dá um negócio. E temos aí pôr em risco a saúde das crianças. Pode pôr em risco a saúde das crianças. Na verdade, vai colocar... vai prejudicar a saúde das crianças, tá? Então, letrinha A. Não vou marcar, porque eu tenho aulinha depois à noite. E agora, o exercício 4, tá? Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, sim, a Vitória e os 2 meninos. A utilização sistemática de um tempo verbal no trecho destacado de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, deve ser considerada um recurso excepcional num romance em que são raras as imagens do futuro, dada a condição das personagens, uma marca estilística que expressa ao longo do romance o regime de expectativa em que vivem os protagonistas, um traço da ironia do narrador produzido pelo distanciamento objetivo que ele preserva em relação a seus personagens, um traço estilístico em que se apoia o narrador para figurar o caráter utópico que imprimiu a esse romance, uma característica de estilo de um romance em que o tempo subjetivo determina a sequência das ações. Gente, então prestem atenção no tempo verbal em que estão os verbos utilizados na oração, no período que eu mostrei para vocês. Chegariam a uma terra desconhecida. Chegariam. Futuro do pretérito. Primeira coisa, questão falando de tempo verbal, encontra o tempo verbal, identifica qual tempo verbal é esse. Futuro do pretérito. Eu chegaria, eu faria, tá? Chegariam a uma terra, ficariam presos, continuaria a mandar gente, mandaria para a cidade, tá? Encontramos que é futuro do pretérito. Seria isso um recurso excepcional que quase nunca é usado num romance em que são raras as imagens do futuro, dada a condição das personagens? Então, esse é um recurso excepcional? É um recurso quase nunca usado? Uma marca estilística que expressa ao longo do romance o regime de expectativa em que vivem os protagonistas. Um traço da ironia do narrador, que quer se distanciar, das personagens. Seria isso? Um traço estilístico em que se apoia o narrador para figurar o caráter utópico que ele imprimiu ao romance. Então, é um traço estilístico porque ele fez um romance utópico, né? Que não é baseado na realidade, daí ele quer se apoiar nesse traço, que é o futuro do pretérito, como algo que evidencia essa utopia que ele criou. Uma característica de estilo de um romance em que o tempo subjetivo, então o tempo subjetivo é aquele que não passa na ordem cronológica, não é o tempo natural, tipo hoje nós vivemos algo, amanhã depois, não, é um tempo subjetivo, não se apoia na ordem cronológica, que determina a sequência das ações. Então as ações elas não têm uma sequência natural, né, cronológica, elas estão em ordens diversas, tá? E aí, gente, qual seria a letra correta?
Por que é que Graciliano Ramos usa o futuro do pretérito nesses períodos que eu mostrei a vocês? Letra B. Ou D. Eu gosto assim, viu, Malu? Eu gosto assim, quando vocês falam B ou D. Porque daí a gente tem o quê? Uma dupla. Se acertar a B, acertou. Se acertar a D, também. A B somente. A B somente. Gostei da firmeza. A B somente. A Camila colocou a B também. Quem mais? Ó, eu já vou... Se vocês estão em dúvida com a B, com a D, ó, eu vou tirar a D agora. Gente, esse romance, Vidas Secas, não precisa... quando a gente fala de Vidas Secas do Sertão, que é narrado por Graciliano Ramos, nós temos uma ficção utópica, nós temos um texto utópico, ele criou uma utopia, algo que não existe, ou ele reproduziu a realidade? Ele trata da realidade, né? Então já não poderia ser essa. Porque não existe utopia em Vidas Secas. Existe denúncia. E a denúncia só ocorre mediante a realidade, tá? Então, é a letra B. Uma marca estilística que expressa o regime de expectativa, tá vendo? Ó, eu faria, eu chegaria. Olha a expectativa em que eu tô. Eu nunca concretizo. Olha como é cruel. Eu nunca concretizo, né? E eu não tenho a possibilidade, eu não tenho a certeza de concretizar. Eu farei, eu chegarei. Não. Eu vivo na expectativa. Eu faria tal coisa se eu pudesse. Eu chegaria a tal lugar se eu conseguisse. Tá vendo? É uma expectativa que eu tenho, mas é sempre frustrada, tá? Crueldade máxima. Mas é real, né? Então, letra B, tá? Marca estilística que expressa a expectativa em que vivem os protagonistas. Gente, tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma perguntinha que não quer calar? Sim ou não? Não? Tá. Acho que tudo bem. Se vocês tiverem dúvidas, me procurem, como sempre, e eu tento solucionar o melhor que eu puder, tá? Obrigada por essa companhia, pela aulinha de hoje. Quem ficou até aqui, 6 participantes contando comigo, então 5. Beijinhos e até mais.